certo? Começa agora mais um episódio do... É ainda HQ por Ocupados, tinha uma ideia inicial de ser vídeos rápidos, indicando quadrinhos, mas acabou virando um projeto de entrevistas com quadrinistas que não quer ser rápido, a gente quer ouvir história dos artistas, e hoje a gente tem eu tenho o prazer de ter comigo o cara que ele não sabe, mas ele foi o primeiro quadrinista que me concedeu uma entrevista em 2013, no Anima Heroes. Foi a primeira pessoa que eu entrevistei desde que eu comecei a gostar de quadrinhos. É o Rafa Albuquerque que está aqui com a gente. É sério isso? Não sabia, cara, mesmo. Que honra! Tudo bem, Guilherme? Como é que tu tá? Tudo tranquilo, cara. Na medida do possível, com essa pandemia, esse isolamento social, a gente está bem, né? Sim, aqui também, mesma coisa. Uh, Não sabia dessa história aí que eu tinha sido a primeira entrevista que você fez. Foi o primeiro que eu mandei um e-mail pedindo, ainda dizendo que eu estava começando um blog e queria te entrevistar. Eu ia estar no Anima Heroes, que era acho que novembro ou dezembro, lá em 2013. Eu disse, não, meu, vamos lá, eu topo fazer assim. Foi o primeiro cara que eu entrevistei, a primeira entrevista do blog é contigo. Legal. Rafa, eu queria começar te perguntando como é que está sendo para ti. A gente sabe que o quadrinista trabalha muito mais em estúdio, ou em casa, ou no teu estúdio. Como é que está sendo para ti esse momento de isolamento social para tu seguir tocando teus projetos? Realmente eu sou alguém bem acostumado a trabalhar em estúdio, né? A gente tem um estúdio chamado Salt Club, onde eu divido não só projetos, ideias, mas divido um espaço físico também com o Matheus Santoloco com o Rafael Scavone, né? Então, esse lado está sendo realmente muito difícil, né? Tem muitas coisas que, além de, claro, a gente sentir saudade um do outro e sentir saudade de sair de casa, ir para um lugar trabalhar, que para mim era bem importante na minha rotina, sente muito falta de trocar ideia, daquele convívio diário mesmo que a gente estava acostumado, né? E isso, eu te confesso que não está sendo muito fácil não está sendo assim tão fácil quanto era trabalhar até, assim, a produtividade alterou bastante, não é a mesma coisa, né, trabalhar em casa, por mais que eu esteja aqui numa situação confortável, eu tenho lugar para trabalhar, eu tenho enfim, né, meus instrumentos de trabalho aqui. Eu acho que a parte psicológica pega bastante, né? Não é a mesma coisa. E isso está se refletindo um pouco. Às vezes tem dias que são tranquilos de fazer alguma coisa, tem dias que já são mais difíceis. Então, cada dia é um dia, vamos dizer. Rafa, para quem não... A maioria das pessoas conhece o teu trabalho pelo Vampiro Americano. Inclusive, quando eu divulguei com alguns amigos que eu ia te entrevistar, chegou muita pergunta sobre o Vampiro, por mais que seja uma série que tu já não está mais trabalhando e tudo mais. Tô trabalhando sim. Opa, desculpa, não sabia. Como é que surge o convite do Vampiro e que estágio ele está agora, já que tu segue trabalhando com ele? Então, como surgiu foi de uma maneira um pouco surreal, assim, eu recém tinha eu estava trabalhando com a DC já há algum tempo, tinha feito o Besouro Azul, e recém tinha sido anunciado como artista regular da série, uma série antiga, não sei se existe ainda, chamada Superman e Batman. E aí eu tinha feito um outro número dessa revista, e só que nesse meio tempo eu acabei conhecendo o Will Dennis, uma convenção, até um pouco antes de eu entrar nessa revista eu conheci ele, que era editor da Vertigo, né? E eu sempre tive muito interesse em trabalhar na Vertigo, dentro, né, fazer alguma coisa autoral e tal. Na época eu fazia Besouro Azul, que enfim, é um projeto que eu tenho muito carinho, assim, mas não é exatamente o tipo de estilo, vamos dizer, que eu me identifico tanto, assim, né? E naquela época eu já tinha feito o Mundo Urbano, isso foi em 2009, mais ou menos. E eu acabei deixando uma cópia do Mundo Urbano com o Will Dennis. Enfim, passou uns meses e tal. E aí eu fui anunciado como artista do Superman Batman. Deu uns 2 meses eu recebi uma ligação do Will perguntando se eu tinha interesse em fazer uma série para Vertigo, né? E eu, porra,
claro, com certeza tem muito interesse, mas tem essa questão de que eu acabei de ser anunciado nessa série nova e tal, então é um pouco complicado, né? Como é que vai ser e tal. Ele, não, beleza, a gente consegue lidar isso internamente, eu falo com o editor lá e a gente consegue resolver essa questão. Mas eu quero que tu dê uma olhada no projeto para ver o que tu acha, ver se te interessa e tal. Aí eles me mandaram um pitch do American Vampire, eu dei uma lida, eu achei muito interessante, mas assim, a minha primeira impressão não foi exatamente boa, né? Foi bem aquela época que estava rolando, enfim, essa onda de vampiro teen, assim, né? Meio crepúsculo, esse tipo de parada. E eu pensei assim, pô, a Vertigo vai fazer uma coisa assim, né? E aí depois que eu li, eu vi que era uma coisa bem diferente, inclusive era até, não exatamente, mas tinha um pouco uma resposta a isso, assim, né? Era meio uma tentativa de tentar trazer os vampiros de volta para o terror mais clássico e tal. Então eu me interessei muito pela série. E aí no pitch tinha ali que o Stephen King estava escrevendo uma parte. Eu, porra, caralho, sério que o Stephen King está fazendo isso? E aí o Mark, que acabou sendo meu editor, mas na época ele era o assistente do Will, ele me ligou, e aí, o que tu achou e tal? Eu, pô, não, tô muito dentro, né? Ainda mais que o Stephen King tá escrevendo. Aí ele pegou e falou, como é que tu sabe disso? Não, mas tá escrito no pitch, né? Tu que me mandou. Assim. Eu não deveria ter te mandado essa versão do pitch e tal. Por favor, tu não fala isso pra ninguém, que isso pra ser uma surpresa e tal. Mas enfim, foi meio assim que aconteceu, né? Aí eu entrei na série e a outra parte da pergunta é em que ponto está, né? Isso. A gente está trabalhando agora, depois de um longo hiato, né? Onde tanto eu quanto o Scott, a gente estava trabalhando em coisas diferentes e tal. E a gente está trabalhando no que vai ser o último arco do Vampiro, né? A gente vai encerrar a série regular, vamos dizer, agora com esse último arco que vai ser o nono. Se chama 1976, que é a data onde se passa a história, nos anos 70. E a gente vai ter realmente um fechamento de toda essa saga. E eu tô adorando fazer. Vai ser um arco em provavelmente 8, 9 edições. E eu tô adorando fazer. Ela vai sair agora pelo Black Label, né? Que agora já que não existe mais a Vertigo, né? A Black Label assumiu vamos dizer, essa função. E ela vai dar um encerramento para a série que começou 10 anos atrás e, enfim, é mais ou menos onde a gente está. Tem alguma previsão de quando ela começa a sair? Ou ainda está trabalhando nela, não tem data ainda? Eu estou trabalhando nela no momento, mas ela deve começar a sair em outubro. Ainda não foi anunciado oficialmente, mas deve ser por aí. Tu falou no início ali que quando estava fazendo o Besouro, não era o teu gênero, o teu estilo favorito, o que tu mais gosta. Qual é o gênero que tu mais gosta de trabalhar? Não é que não seja o meu gênero. Eu acho que quando eu falei isso, o Besouro, quando eu assumi o Besouro, eu assumi depois de um início feito pelo Cully Hammer, que tem um estilo bem mais limpo que o meu, bem mais... E é uma revista que era... Ela tinha talvez mais ou menos do mesmo público do Homem-Aranha, vamos dizer. Então ela era mais adolescente, super-herói um pouco mais ingênuo. Eu tenho maior orgulho do que eu fiz ali, não me entenda mal. Mas eu já tinha, antes disso, se for olhar um pouco minha carreira anterior, onde eu fiz Crimeland, onde eu fiz Savage Brothers, eu tinha uma pegada já um pouco mais... acho que trabalhar visualmente, trabalhando já com um pouco mais de um estilo menos cartunesco, talvez, ou talvez mais puxado para muita influência desse quadrinho argentino, Chiaro Escuro, que se chama, né? Que é essa coisa de muito contraste de luz e sombra e tal. Isso é presente dentro do Besouro Azul, mas de uma maneira muito mais contida, né? Porque eu tinha um pouco que, pelo menos na época, eu me senti um pouco impelido a tentar seguir um pouco a linha do que o Cully estava fazendo na época.
Não que ninguém me pediu isso, eu só achei que fosse o tom da revista e eu não queria mudar isso exatamente, sabe? Então, foi um pouco fora da minha zona de conforto, mas eu sou muito orgulhoso do trabalho, assim, eu acho que ficou bom, eu acho que eu não faria diferente hoje. Assim. Tu falou também antes da questão que tu desenhou Batman e Superman, né? Aquela revista que eles tiveram juntos. Talvez esses dois heróis sejam os mais populares. Como é que foi para ti desenhar eles? Era só para tu é um quadrinista que ele é um trabalho que tem que fazer, ou tem alguma relação sentimental maior, daqui a pouco com a tua infância, alguma coisa assim, ou foi só mais um trabalho? Não. Teve uma puta relação sentimental, sim, porque nem isso, eu era um artista emergente, vai, depois de algum tempo fazendo besouro, eu vi que meu trabalho estava sendo reconhecido dentro da DC e eles me convidaram para fazer a revista dos dois maiores heróis da casa, né? Talvez junto com a Mulher Maravilha ali, que seria a terceira maior heroína. Então, para mim, foi muito importante esse convite, sabe? E até por isso que não foi exatamente fácil sair dessa revista para trabalhar no Vampiro, que era uma aposta na época, não sabia o que ia acontecer. Então, não foi fácil ter que recusar fazer o Superman Batman. Mas, por outro lado, eu sentia que meu coração estava muito mais perto de fazer alguma coisa como vampiro, é o que eu queria fazer muito mais como um artista, do que eu estava vendo a possibilidade de fazer dentro da revista Superman Batman. Apesar de eu gostar bastante, estar trabalhando com dois caras que são meus amigos até hoje, assim, que é o Mike Johnson, que fez o Eight comigo, e o Michael Green, que hoje trabalha com cinema, escreveu Logan, um monte de coisa. Eu estava me sentindo muito mais próximo de fazer alguma coisa dentro dessa veia do terror, onde eu pudesse explorar algumas linhas narrativas e algumas coisas estilísticas, assim. Enfim, me pareceu mais certo para mim na época. E hoje eu acho que foi mesmo mais certo. Mesmo tu tendo esse trabalho com as grandes editoras ali, tendo feito coisas na Marvel, coisas na DC, tu nunca deixou de lado trabalhos alternativos. Por exemplo, tu fez Hulk, tu fez Eight, tu tem Stout Club, o Mundo Urbano fechou recentemente, saiu uma edição comemorativa. Como é que tu divide isso, teus trabalhos com as grandes editoras, mas o que te chama a atenção para voltar para esses trabalhos mais alternativos ou mais independentes? Eu acho que eu estou sempre tentando coordenar meu cronograma, assim. Raramente eu fico um tempo sem fazer nada, né? Mas que às vezes para os leitores possa parecer que não está saindo nada meu, não significa que eu não estou trabalhando. Eu estou, às vezes, trabalhando em séries um ano de antecedência, sabe? Então eu tento realmente equilibrar essas duas coisas, né? Tipo, essa coisa, um para eles, um para mim, um para eles, um para mim. É mais ou menos essa minha dinâmica, sabe? Claro, às vezes as oportunidades surgem, a gente tem que se adaptar, mudar um pouco as coisas, mas eu tento fazer isso, assim, tentar manter uma carreira autoral em paralelo a essa carreira comercial, vamos dizer, que eu tenho também, né? E eu tenho muito prazer em fazer as duas coisas. Hoje eu me sinto num ponto da minha carreira onde eu não preciso fazer coisas que eu não gosto, sabe? Isso é um privilégio imenso. Então eu tento sempre escolher muito bem as coisas que eu faço. Mas é aquilo. Eu também tenho um zelo muito grande por manter uma carreira autoral. Eu acho que o Stout Club é exatamente uma resposta a isso, né? Uma frente que eu e meus colegas a gente criou para poder manter isso, para poder manter essa chama autoral viva, né? Porque é muito fácil ser, enfim, colocando dessa maneira parece que é uma coisa que a gente não tem como evitar, mas enfim, é muito fácil ser sugado por essa grande indústria, sabe? É muito fácil fazer Superman, Batman, super-heróis para o resto da vida. Mas e tem gente que é muito feliz fazendo isso, mas não é exatamente o meu caso, sabe? Eu gosto disso, mas eu também gosto de outras coisas que eu não vou encontrar dentro da DC, que eu não vou encontrar dentro da Marvel. Então,
eu sinto essa necessidade artística de fazer coisas diferentes. E o Stout Club acaba sendo esse refúgio, sabe? E tu falou que hoje tu tem o privilégio de poder escolher no que trabalha ou não trabalhar no que não gosta. Hoje tu consegue viver exclusivamente de quadrinhos ou tu ainda faz alguns serviços para fora? Não, eu consigo viver, sim, exclusivamente de quadrinhos. Fazem, enfim, desde que eu comecei a trabalhar. Olha, é realmente uma situação bem privilegiada, não vou mentir, assim, mas desde que eu comecei a trabalhar com quadrinhos, eu vivo de quadrinhos, sabe? Quase que exclusivamente. Claro, já fiz alguma coisa de publicidade, já fiz alguma coisa aqui de ilustração para outras coisas que não são quadrinhos, já fiz alguma coisa para cinema, mas 99,9% das coisas que eu faço são histórias e quadrinhos e eu vivo disso e não, não tenho outros trabalhos que não sejam relacionados a isso. Rafa, tu falou da Stout Club. A Stout Club, me corrija se eu estiver errado, tá? Ela surge, inicialmente ela era um site, eu vi ali que tinha alguns artigos, tinha webcomic do Open Bar, que inclusive eu tenho o volume 1 aqui comigo, e depois ela vira uma editora, anuncia os primeiros quadrinhos, depois a editora ela começa a ter alguns projetos em parceria com a Panini, e sai, que é um selo Stout Club dentro da Panini. O que é a Stout Club? Eu também tenho Farsalve aqui, quando o Leandro Fernandes veio para cá, para a Comic Con RS, mas o que é a Stout Club hoje? Ou me explica essa linha do tempo, do site, editora, selo. Sim. O Stout Club é bem difícil de entender mesmo. Eu acho que ele começou ali como uma... eu acho que de uma parceria minha do Scavone ali, né? De muito mais de tentar fazer alguma coisa diferente e sem saber exatamente para que lado estava indo. Vou ser muito honesto contigo, lá no início a gente não sabia exatamente para onde estava indo, mas de tentar fazer alguma coisa que agregasse quadrinhos e alguns outros tipos de arte que nos interessavam também. Então tinha coisas de fotografia, tinha coisas de artesanato, tinha enfim, vários segmentos, não era uma coisa somente de quadrinhos. E aí a gente pensou que, vamos tentar fazer um site onde a gente vai ter artigos, vai ter alguns produtinhos, alguma coisa para tentar... Mas eu acho que assim, o Stout Club ele sempre foi um projeto inacabado. Assim, a gente nunca soube exatamente para onde estava indo até talvez agora. Então a gente, naquela época, estava experimentando muita coisa. A gente não sabia se ia ser um site, se ia ser um selo independente, se ia ser... A gente estava experimentando coisas. Depois, quando rolou a parada da Panini, a gente se viu muito mais como, beleza, vamos publicar livros e vamos ser uma editora, ou pelo menos um selo dentro de uma editora. E isso aconteceu por algum tempo. A gente conseguiu chamar amigos, né, quadrinistas amigos, para lançar suas coisas. Então, ela passou a ser uma espécie de uma curadoria de material um pouco, sabe? Além da criação de material novo. E a gente começou a lançar pela Panini, o que foi bem até certo ponto, depois de certo ponto acabou, enfim, não indo tão bem quanto acho que nenhuma das partes esperava. E o que é o Stout Club 3.0, vamos dizer, que é o que a gente está agora? É essa parceria entre eu, Rafael Scavone, o Eduardo Medeiros e o Matheus Santolouco, onde a gente tem muito claramente que a gente a gente gosta de falar que é uma powerhouse criativa. Ou seja, nós sentamos juntos, criamos projetos autorais juntos e a gente tenta viabilizar isso da melhor maneira possível. Em essência, é isso que a gente faz. Então, a gente senta, troca ideia a exaustão para chegar em projetos que a gente acha que, isso pode virar um quadrinho, isso aqui pode virar um filme, isso aqui pode virar uma série, isso aqui pode virar o que for, jogo de tabuleiro, não importa. E usando essa estrutura, os contatos que a gente tem ao longo da nossa carreira, todos têm uma carreira
relativamente longeva já, a gente tenta viabilizar isso e fazer essas coisas acontecerem. Esse projeto, ele começou, vamos dizer, essa fase do Stout Club, ela começou em fevereiro de 2019. E ela tá sendo muito bem sucedida, assim, se a gente for colocar enfim, um panorama, porque nós temos o Hidden Society, que é um projeto que a gente fez pela Dark Horse. Scavone escreveu, eu desenhei, mas é o nosso primeiro projeto de Stout Club nesse formato, né? Todos colaboraram de alguma maneira. Saiu pela Dark Horse, enfim, tá saindo pela Dark Horse no momento, né? Porque começou a sair um pouco antes da pandemia, deu uma parada por conta da pandemia, agora vai retornar, mas é uma série que está saindo lá. E nós temos quatro projetos que foram fechados com a Comixology, também em breve vão ser anunciados. Isso a gente já anunciou na CCXP do ano passado. Então a gente tem, em um ano, 5 projetos, somando aos projetos antigos que a gente já fez, como Eight, Mundo Urbano, Open Bar, enfim, outras coisas. Em um ano a gente é um grupo, um coletivo, vamos dizer, que já tem diversos projetos ou prontos ou em desenvolvimento solidamente, sabe? Então eu acho que nós estamos nesse momento, assim, do Stout Club. O Stout Club, a filosofia da empresa, desse grupo, ela se permite mudar o que for interessante de acordo com o que vier, entendeu? Então, assim como a gente começou com um site, se tornou uns selos, a gente está aberto à mudança, não tem problema. Mas no momento nós somos essa powerhouse criativa onde tentamos criar projetos para mídias. E a gente também está aberto a todas as mídias. Claro que a nossa mídia mãe, vamos dizer, é quadrinho, porque todos são quadrinistas, mas a gente tem ideias para desenvolvimento em televisão, em filmes, em games, sabe? Storytelling é o nosso métier, vamos dizer. Tu falou ali da questão das HQs que estão saindo lá pela Dark Horse ou pela Comics, pela Comixology. Existe a possibilidade, eu te pergunto com uma dúvida, de daqui a pouco esse material vir para o Brasil pela Stout Club, por exemplo, a editora voltar, não sei se editora ou selo, mas voltar a lançar algo, mas daí de vocês, e não, por exemplo, teve uma época no Stout Club que vocês abriram, por exemplo, o Leandro Fernandes, o seu turno lançaram por Salve, o Teddy Correia, que é um músico que nenhum de nós tem aqui por vocês. Pelo que eu entendi, abrir para outros artistas, acho que hoje não é mais não que não vá acontecer, mas não é mais a prioridade. Mas lançar esse material de vocês, que está sendo lá fora, como exclusivo aqui no Brasil, é uma possibilidade? É uma realidade. É uma realidade. Isso vai acontecer. Nós estamos colaborando, além dos 4 sócios, vamos dizer, nós estamos colaborando com outros artistas, grandes artistas brasileiros. Esse material está sendo desenvolvido e já está sendo negociado para o Brasil. Então, essas coisas vão acontecer. Não posso te dizer quando exatamente, mas em breve vão ser anunciadas. Esses projetos todos vão ser anunciados no Brasil. A gente tem todo um plano para lançar aqui e fazer essas coisas acontecerem. Então, a parte de editora segue firme e forte e deve ter novidades. A gente está fazendo parcerias com editoras brasileiras. Então, a gente não vai ser uma editora. A gente é uma... É estranho dizer, mas é quase como se estivéssemos licenciando o projeto, o material, para editoras brasileiras. Mas a gente está ativa, da mesma maneira que o Mundo Urbano saiu pela Devir, agora está saindo pela Mino, né? É uma coisa parecida, assim. Não vai ser um selo, eu não sei exatamente como vai ser, mas são produtos do Stout Club que estão sendo licenciados em várias partes do mundo, tá? O Brasil é um lugar que tem pela qual a gente tem a maior atenção e o maior carinho, porque, claro, é o nosso país, né? Então a gente quer que saia direito. A gente está falando com editoras e a gente quer que esse material saia bem. Tem coisas já acertadas e vão ser anunciadas em breve. Em breve para esse ano, eu digo assim. Uhum. Só realmente não posso adiantar coisas, né? A gente está falando dessa questão de quadrinhos e tudo mais. A gente sabe que no Brasil, tu falou o carinho que você tem pelo Brasil,
E a gente sabe os números, que o Brasil não tem o brasileiro não costuma ler tanto, pelo menos do seu geral. Mas ao mesmo tempo tem um monte de editora de quadrinhos surgindo, a Pipoca Nanquim talvez seja um exemplo, está trazendo muito quadrinho de fora para cá e está saindo tudo muito bem vendido. Como é que tu avalia o mercado hoje, consumidor de quadrinho? Eu acho que eu não tenho dados para confirmar, tá? Então eu estou falando um achismo aqui. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre o público consumidor de literatura tradicional, que eu realmente acho que o Brasil tem índices muito baixos de literatura, com o de quadrinhos, onde o Brasil, e eu falo isso baseado em opiniões de editoras até tipo DC, assim, são grandes mercados consumidores de quadrinhos. O Brasil é um dos grandes mercados consumidores de quadrinhos, tá? Não é a mesma coisa literatura tradicional e quadrinhos. As pessoas aqui elas estão mais abertas, talvez, a consumir quadrinhos. Óbvio, a gente está falando disso num período de crise econômica e uma crise econômica que já existia antes, mas que agora está muito mais agravada por conta de um coronavírus. Tá? Eu não sei como vai ser isso no futuro. Certamente vai ter um impacto. Mas, dito isso, temos um público consumidor de quadrinho no Brasil, ao ponto de que basta tu pegar informações aí, tem livros em quadrinhos, boa parte de livros em quadrinhos, tem uma venda de unidades maior do que de livros de literatura. Sabe? Um sucesso no mundo dos quadrinhos, vamos dizer assim, um sucesso no mundo da literatura vem, sei lá, 3 mil livros. 3 mil livros é uma coisa relativamente mediana dentro do mundo dos quadrinhos, entende? Então, se a gente for traçar alguns paralelos, o que é um sucesso de um lado, o que é um sucesso de outro, a gente vai ver que quadrinhos tem uma venda bem expressiva dentro de editoras. Então, eu acho que nós temos um público muito interessante. Eu não posso dizer que temos um mercado, porque é uma outra coisa, mas temos uma cena forte. Como isso vai sobreviver depois do coronavírus, eu não sei dizer, mas eu gosto de pensar que em algum tempo estaremos recuperados. Assim. Rafa, entrando nas tuas redes sociais ali, teu posicionamento político tu sempre deixou bem claro tuas opiniões políticas. A gente vive num momento onde tem uma perseguição, não sei se perseguição é o termo, mas onde a cultura vem sofrendo, seja com leis de incentivo, seja com, por exemplo, a Ancine e os seus problemas que está acontecendo lá. Esse movimento político, até onde o momento político que a gente vive, prejudica o mercado? Ou prejudica a tua área como artista? Ou o mercado do quadrinho? Difícil comentar, assim. Se a gente está falando de cultura, com certeza o momento político prejudica. Há, de fato, uma perseguição à classe artística. Eu não estou falando de mim, eu não estou falando de artistas que trabalham no exterior. Porque eu não sou exatamente o cara que faz teatro no Brasil. Eu não sou o cara que faz literatura no Brasil. Sabe? Eu não trabalho no Brasil. Né? De certa maneira. Por mais que eu seja brasileiro, eu não trabalho no Brasil, mas eu consigo ver, mas eu sou parte dessa classe. Então, eu consigo ver que a classe artística está sofrendo de uma maneira geral. Todas as classes estão sofrendo de maneira geral no contexto que a gente está, que é surreal. Mas voltando ao papo de coronavírus, por exemplo, não tem mais como as pessoas irem no teatro ver uma peça. Então, não só o autor, não só o ator, não só enfim, o cenarista, todas as pessoas envolvidas numa peça de teatro, num show de rock, num show de pagode, do que for, em qualquer evento cultural, essas pessoas não estão trabalhando durante meses e meses e meses e meses e meses. A classe artística está sofrendo demais, sabe? Então, eu não posso dizer que eu estou sofrendo. Eu estou em outro contexto. Mas eu me relaciono. Eu vejo
isso acontecer. E não sei te dizer exatamente como isso vai ser mais para frente, sabe? Mas eu acho que tem muitas... Por mais que o coronavírus ele seja um fator externo, que não é relacionado a um governo, por exemplo, eu acho que existem muitas medidas que o governo deveria estar tomando e simplesmente está ignorando, sabe? E isso não cabe nem só na classe artística, eu acho que para toda a população, mas em se falando de classe artística, com certeza, tem artistas passando fome agora, sabe? Tem artistas passando fome. Isso é uma realidade muito dura, né? Então, não sei, meu posicionamento político é esse. Eu acho que tem coisas que poderiam estar sendo feitas e não estão. Tá sendo negligenciado um apoio à classe artística que, de fato, não tem como trabalhar. Não tem como. E vai ser a última que vai voltar, né? Uma das últimas, né? Bem provavelmente, né? Bem provavelmente. Exato, toda essa questão, todas essas coisas que... Todos esses, vamos dizer, segmentos que precisam de gente, né, de aglomeração, vão demorar muito a voltar. Só vai voltar, de fato, quando tiver uma vacina. Né? E olhe lá, dependendo de como essa vacina vai ser distribuída aqui. Então, a gente está, de fato, num governo que não está tomando as providências mínimas necessárias para isso acontecer, sabe? Então, eu não sei dizer. Para mim, no momento que eu estou, eu espero o pior possível, sabe? Mas muita gente está sofrendo muito com isso e não está tendo nenhum apoio do governo e está se virando como pode, se é que pode, né? É complicado. Eu conversei até com alguns quadrinistas, por exemplo, que costumam, ou galera de fanzine, que costuma contar com os eventos, né? De quadrinhos, uma FIC, uma CCXP, uma Comic Con RS, que a nossa que já foi cancelada, e isso afeta todo o mercado de quadrinhos, por exemplo, que mexe no bolso da pessoa, né? Claro, com certeza, né? O pessoal do quadrinho independente, com certeza, necessita de eventos acontecendo. No momento que tu tem uma doença que impede esses eventos de acontecer, tu acaba com o ganha-pão dessas pessoas, né? As pessoas não têm como vender, mas eu pode vender online. Cara, é impossível tu ter o mesmo alcance, é impossível tu ter... Não dá, não é a mesma coisa, sabe? Tem pessoas que precisam disso. Músicos estão sofrendo, artistas de rua estão sofrendo, o pessoal do teatro está sofrendo. Todas as classes artísticas, posso dizer isso, estão sofrendo com essa questão do corona. E a questão do corona, que nem eu falei antes, assim, ela não é uma coisa que é culpa do governo ou culpa de ninguém. É uma situação, é uma pandemia, né? Mas eu acho que as medidas tomadas para tomar conta dessa classe é que estão equivocadas e estão, enfim, de fato, sendo relegadas. Assim. São pessoas que estão sendo abandonadas. É uma classe abandonada, entende? Eu não estou falando de mim, eu estou tranquilo, eu tô bem, sabe? Mas eu estou falando de colegas que não têm o privilégio que eu tenho para continuar ganhando seu pão, entende? Então, essas pessoas, às vezes, estão passando fome, cara. E fome é uma coisa muito séria, entende? Mas tu acha que, por exemplo, para a gente encerrar esse ponto de política, porque era falar de coisas legais, com certeza, tu acha que, por exemplo, essa falta de ações, nota assim que está faltando no governo para daqui a pouco auxiliar essa galera, não está rolando por falta de grana ou tu acha que é por falta de vontade que um governo conservador de apoiar cultura e intelectuais que não apoiaram esse governo daqui a pouco em algum momento? Tu acha que pode ser uma perseguição ou tu acha que realmente é porque não tem grana, por exemplo? Não, é uma perseguição ideológica, com certeza. O governo, mesmo na época da eleição, né? Já que a gente vai falar, vamos falar de quem é o governo. O governo é o Bolsonaro. E
E toda essa galera que ele coloca lá não é exatamente uma galera que, né, não tem algum ministro lá do governo Bolsonaro que um dia falou assim, nossa, a cultura é uma coisa importante. Quando a gente ouviu isso? Nunca. Nunca ouvimos isso. Sabe? Cultura não é uma coisa importante para eles, porque eles sabem que é exatamente contra isso. Eles vão exatamente na contramão da cultura, na contramão da informação, na contramão do pensamento livre. Isso sempre esteve claro, desde antes da eleição, sabe? Não vai ser agora, nesse momento de pandemia, onde as pessoas estão, de fato, sofrendo com fome, né, desamparadas, que esse governo vai pegar e dizer assim, não, beleza, vamos apoiar os artistas, saca? Se isso partir de algum lugar, não vai partir do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro quer mais é que essa galera morra, cara. Sabe? Isso, para mim, sempre foi muito claro. Então, não é uma coisa... Eu não conheço as finanças do governo, mas eu tenho certeza que com a quantidade de apoio que eles dão para bancos, com a quantidade de apoio que eles dão para... Né, com a quantidade de sonegação de imposto que existe grandes empresas aí que apoiam o governo, eu tenho certeza que se eles cobrassem, eles conseguiriam dar um amparo para essa galera, para essa parcela importante do povo que fomenta a cultura poder sobreviver. Eu não estou nem falando de ter... Desenvolver projeto. Tá falando de sobreviver mesmo. Eu estou falando de ter comida na mesa. Eu estou falando de ter onde morar. Eu estou falando de poder ficar em casa. Porque hoje em dia, se a gente parar para pensar, poder ficar em casa é um privilégio já. Para qualquer pessoa que pode ficar em casa, isso já é um privilégio. Porque tem muita gente que não pode ficar em casa, saca? Então, como é que faz? O governo, a impressão que eu tenho é que o governo está te dando duas opções de morte. Uma é por corona, a outra é de fome. Isso não é razoável. Isso não é razoável em nenhuma situação, sabe? E a impressão que eu tenho é que o governo está fazendo isso, sabe? Existe dinheiro, existem recursos, as pessoas seguem pagando imposto. Agora, se isso vai para o dono da Havan ou vai para o povo, não sei. Eu acho que tem que ir para o povo, não para o dono da Havan. O dono da Havan está na Forbes. Esse cara não vai passar fome. Entende? Essa é a parte que me indigna, sabe? Agora, eu realmente não... Né, se me perguntar de uma maneira, será que o governo tem dinheiro para pagar? Cara, foda-se, tem que achar o dinheiro para pagar, cara. As pessoas não podem morrer de fome, sabe? Não, concordo contigo. Desculpa ter entrado nesse tema político aí. Não. Eu me exalto porque para mim é um assunto que pega no meu nervo, mas eu não tenho problema nenhum de falar disso. Eu sou muito, como vou dizer, eu não tenho nenhum pudor em tocar nesse assunto. Eu acho que isso é uma coisa que inclusive é importante discutir, sabe? É uma coisa importante, cara. Todas as pessoas têm que estar falando sobre política. Todas as pessoas têm. A gente tem que deixar de aquele papo de política, futebol e religião não se discute. Política, especialmente, se discute. Tem que se discutir. E eu acho que a gente chegou nesse ponto porque a gente não discutiu, sabe? Rafa, para a gente voltar para os quadrinhos antes de a gente encerrar, como é que tu sei? O Mundo Urbano talvez tenha sido o teu primeiro grande trabalho. Não sei se foi o primeiro, mas um dos primeiros. E agora ele está completando aniversário. Saiu uma nova edição comemorativa de 10 anos. Como é que foi para ti rever esse trabalho nas bancas e ver esse reconhecimento da galera, lembrar um trabalho de 12, 13 anos atrás? Foi lançado acho que ano passado. Não, foi lindo, cara. Mundo Urbano é um projeto muito querido. Eu com certeza falo isso por eles, assim, pelo Edu e pelo Matheus também, porque é um projeto muito querido para nós três. Com certeza é o embrião da carreira de nós três, sabe? E é o embrião do Stout Club também. Mesmo que ele tenha acontecido muito tempo depois, essa ideia de como a gente fez o Mundo Urbano forjou o que a gente quer fazer do Stout Club, que é uma galera trabalhando por uma ideia. Em essência é isso, sabe? É isso que a gente fez no Mundo Urbano.
revisitar esse trabalho 10 anos depois por um lado, doloroso, porque a gente está vendo o nosso trabalho de 10 anos atrás, então tem muitas coisas que a gente faria diferente. Mas, por outro lado, a gente também leu isso de novo, revisitou isso, e a gente também entende que o que tem sua importância, sabe? A gente percebe que é um projeto que não é irrelevante. Não é tu voltar para um projeto de 10 anos depois e ver assim, nossa, isso aqui envelheceu muito mal. Não é exatamente isso, sabe? É um projeto que segue tendo sua força. Eu acho que é um projeto ainda bem escrito, por mais que tenha suas... seja datado em alguns momentos. Isso a gente faz a ressalva, né? Até na edição nova da Mino tem algumas coisas que a gente retocou. Nada mudando a história, mas alguns diálogos que a gente achou que poderiam ser melhores, né? Teve um retoque. Mas a gente lê e ainda acha bom, sabe? A gente lê e ainda acha relevante. A gente lê e ainda acha... A gente consegue sentir aquela faísca de empolgação que a gente tinha na época e dá vontade de fazer de novo. Inclusive, estamos fazendo de novo, né? Na CXP do ano passado, a gente anunciou que está trabalhando já em uma continuação. Claro, por conta da pandemia aí, tudo, algumas coisas atrasaram, mas como a gente não anunciou data, a gente está mais tranquilo, assim. Mas o mundo urbano não acabou, ele começou há 10 anos atrás, mas estamos trabalhando em coisas novas dentro desse universo e com a mesma vontade, mesma dedicação, só que com um pouquinho mais de maturidade. Então, eu acho que o que dá para esperar do mundo urbano é algo mais bem feito, sabe? Mas com o mesmo tesão que a gente tinha 10 anos atrás, e isso não mudou nada, assim, sabe? O mundo urbano é um retrato, eu acho, de uma grande amizade que nós três temos há muito tempo, e ela é muito forte, e de uma vontade muito grande de fazer a diferença. Então, eu acho que isso segue lá, entende? Olhando 10 anos depois, eu acho que esse espírito segue lá. Eu me sinto empolgado, eu me sinto com mais tesão de fazer de novo, sabe? Sei que eles têm a mesma impressão, assim. É um projeto que a gente tem muito orgulho e é um dos meus trabalhos favoritos, assim. Cara, tu tá fazendo Mundo Urbano, Vampiro Americano, tem trabalho com a DC, tem trabalho com a Dark Horse, tem os projetos com a Comics. Cara, como é que é a tua rotina de trabalho? Porque o que não falta é projeto para trabalhar. É isso que eu tava falando, né? Às vezes a gente fica um tempo sem aparecer ou sem ter coisa aparecendo, mas não significa que a gente não tá trabalhando em nada. Especialmente projetos em que a gente está escrevendo, isso toma tempo, não é? Sabe? Porra, Hidden Society, que é um projeto que está saindo agora, nos tomou 3 anos escrevendo. Entre a primeira ideia, a última ideia e a última página, 3 anos fazendo, cara. 3 anos é o tempo de produção de um filme, saca? Não é assim. Eu entendo que para um leitor, às vezes, 4 edições. 4 edições tu lê em 4 meses. Eu estou fazendo há 3 anos, entende? Então, e aí, claro, aparece alguma coisa no meio, aparece uma outra coisa no meio, a gente vai jogando com essas possibilidades. E eu sou muito agradecido pela carreira que eu tenho, porque eu sei que essas oportunidades são raras, e eu sou agradecido pelas oportunidades que eu tenho. Muito, muito agradecido, muito privilegiado, sabe? Mas é um jogo, sabe? A gente tem que, as pessoas me pedem assim, quando é que vai sair o H2? Cara, eu tenho ideia pro H2 e pro H3 já, sabe? Só que quando é que eu vou parar e fazer? Eu tenho que desenhar, eu tenho que colorir, eu tenho que terminar de escrever. Se eu não fizer o American Vampire, eu faço. Se eu não fizer o Hidden Society, eu faço. Se eu não fizer, sabe? Eu sou só um que desenha ainda, sabe? Então, inevitavelmente, essas coisas vão acontecer. Só que vamos dar o tempo que precisa, porque eu também não quero
não quero fazer uma coisa na correria e ficar ruim, sabe? Ficar tosco. Eu quero fazer o melhor possível sempre, cara. E é o que eu tenho tentado fazer e acho que dentro do possível conseguido, assim. Eu quero ter orgulho das coisas que eu coloco na rua. Se essas coisas vão demorar 2 ou 10 anos, para mim tanto faz. Eu quero que seja bom, sabe? Eu quero ser o melhor que eu puder. Entende? E antes da gente encerrar aqui, eu sei que tu já falou de uns 5, 6 projetos. Tem algum projeto que tu não citou pra gente, mas que está em andamento? Que tu possa falar? Que projeto tu tá trabalhando? Eu não posso falar os nomes porque ainda não foram anunciados, mas eu trabalhei como escritor dessa vez, co-escritor, né? Não trabalhei sozinho nisso, mas co-escritor num projeto aí com o Rafael Scavone e com o Eduardo Medeiros, que está para ser anunciado bem em breve, que vai ser o primeiro desses projetos do Stout Club no Comixology. E mais adiante, também pelo Comixology, vai sair um que também é com Scavone e com Roger Cruz. Que também é algo que vai ser anunciado em breve. Mas tirando isso, assim, o Stout Club, ele acaba... Como ele tem essa dinâmica de que todo mundo está envolvido, isso me deixa muito ocupado e muito feliz também ao mesmo tempo, né? Porque é bem isso. Se eu não estou fazendo um roteiro de alguma coisa, se eu não estou fazendo arte de alguma coisa, estou fazendo a capa de alguma coisa, estou fazendo a cor de alguma coisa. É tipo, todo mundo junto, todo mundo junto fazendo tudo ao mesmo tempo agora. É meio loucura, mas eu não poderia estar mais feliz do que eu estou fazendo esse tipo de coisa, sabe? A gente está trabalhando em muita coisa ao mesmo tempo e eu tenho um puta orgulho de fazer parte, seja uma parte maior, seja uma parte menor de tudo isso, assim. E todos nós estamos, né? Todos nós temos um pouquinho em cada projeto do Stout. Isso me deixa muito feliz. Rafa, eu gostaria de mais uma vez te agradecer. Foram 45 minutos a gente trocando ideia. Espero que tu tenha gostado de. Pô, adorei, cara. Não sabia, mas fazia há 7 anos atrás que foi a primeira entrevista que eu fiz. E foi um prazer, igual aquela vez foi agora. Valeu mesmo. Pô, que bom, eu te agradeço, Guilherme, o convite. Passou rápido demais, inclusive. Não sei se eu não falei demais, inclusive, mas desculpe se eu não falei. Rapaz. Agradeço o teu convite aí, parabéns pelo teu trabalho e vamos lá. A hora que você quiser fazer outra, a gente tá aí. Quando vem, a gente faz uma parte 2 mais pra frente, então. Anunciando esses novos projetos aí. Isso, vamos esperar mais uns 2 meses aí e a gente vai ter coisa para falar. Tá bom, Rafa. Valeu, abração. Falou, Guilherme, um abraço. Bom. Fica bem aí durante essa quarentena, se cuida, tu, tua família, tudo de bom. Também. Falou, meu velho, um abraço.